Olá, galerinha do Vivina Monteiro. Vamos para mais uma correção aqui de mais 6 questões. Dessa vez as questões de número 13, a questão de número 18 da avaliação diagnóstica 2024.2, para que vocês possam aí treinarem, né, para a prova do SPAES e também aprenderem algumas coisas para o Enem, tá certo? Uma matemática que seja útil tanto para uma prova como para outra. Vamos então para a nossa correção. Questão de número 13 nos traz aqui esses dois gráficos, gráfico 1 e o gráfico 2, ok? Duas curvas aqui. E aí ele coloca, podemos afirmar que a y é igual a 2x está representado no gráfico 1, y é igual a x ao quadrado mais 1 está representado no gráfico 2, e assim sucessivamente. O que a gente quer saber aqui? Qual dessas alíneas aqui é verdadeira, né? Então vamos testar uma a uma para a gente descobrir. Eu vou usar aquele método do substituir dos pontos, porque eu acho, considerando o nosso alunado, né, o perfil do nosso aluno, a forma mais prática de se utilizar em outras ocasiões as funções, né, de se identificar em outras ocasiões. Então eu vou usar a questão dos pontos. Vamos começar pela letra A. Por exemplo, a letra A, a gente vai usar aqui, lembrando que o ponto, o primeiro valor é x e o segundo valor é y. Então, na letra A, ele trabalha com o gráfico 1. Então, nos interessa esse gráfico aqui, ó, o gráfico 1, ok? Quais são os pontos que temos nessa curva aqui, que foi dado? Nós temos esse ponto aqui, que é o ponto 0 e 1, e esse ponto aqui, que é o ponto 1 e 2. Então, a letra A será verdadeira se ela contiver esses dois pontos, né? Se ela conter aqui esses pontos. Então, vamos verificar. Vou começar por esse de cima. Ó. Se eu usar o x no lugar do 1, então 2 vezes 1 é 2. Então, o y vai ser 2. Então, esse ponto aqui faz parte dessa função aqui. Mas vamos ver o segundo, ó, 0 e 1. Se eu colocar o 0 no lugar do x, 2 vezes 0 é 0. Então, seria 0, 0. Ela não contém o ponto 0, 1. Não seria 0, 1, seria 0, 0, 0. Então, essa opção aqui está descartada, ok? Vamos avaliar agora a letra B. A letra B, ela pergunta se y igual a x ao quadrado mais 1 está representado no gráfico 2, que é esse gráfico aqui. Então, primeiro vamos identificar os pontos que nós temos aqui, ó. Nós temos esse ponto aqui, que é o ponto da intersecção do gráfico com o eixo x, que é o ponto 1 e 0. Nós temos esse ponto aqui, que é o ponto 2, ó, 2 e 1. Primeiro você pega x, né, depois y. E temos esse ponto aqui, que é o ponto 4 e 2, ok? Se essa função contiver esses três pontos, então ok, né? Vamos ver, vamos começar por esse ponto aqui de cima, 4 e 2. Ó. Se eu colocar o 4 aqui no lugar do x, vai ficar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, né? 4 vezes 4. 16 mais 1 dá 17. Então, seria 4 e 17, e não 4 e 2. Então, já temos aqui, então, a conclusão de que essa letra B é falsa, né? Não precisa nem analisar os demais pontos. Basta verificar que um deles não está na função, então não importa se os outros estão ou não. Então, falso. Vamos para a questão, para a letra C. Y é igual ao log de x na base 2. Está representado no gráfico 2. Vamos ver. Para resolver essa questão, a gente precisa saber o significado dessa expressão. O que significa y é igual ao log de x na base 2? Logaritmo é o expoente. Uma forma alternativa da gente escrever isso aqui seria assim, ó, dizer que essa base, que é o 2, ó, elevada a y é igual a x. Eu vou usar esse modelo aqui, que é a mesma coisa, é equivalente a essa expressão aqui, já que logaritmo é o expoente. E verificar esses três pontos. Ó. A gente vai substituir aqui o x pelo primeiro valor e o y pelo segundo e analisar se é correto ou falso. Por exemplo, se eu trocar o y aqui por 0, eu coloquei até na cor vermelha para facilitar para você, e o x na cor azul por 1. Vai ficar assim, ó, 2 elevado a 0 é igual a 1. Essa expressão ela é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, esse ponto faz parte da função. Vamos ver o segundo ponto, 2 e 1. Vou trocar agora o y por 1 e o x por 2. Então, vai ficar assim, 2 elevado a 1 é igual a 2. De fato, 2 elevado a 1 é igual a ele mesmo.
esse ponto é verdade também. Então, até aqui verdadeiro. Vamos ver o terceiro ponto, que é o ponto 4 e 2. Vou trocar o y por 2 e o x por 4. 2 elevado a 2 é igual a 4. Isso é verdadeiro? Verdade. Então, concluímos que a letra C é a função que contém esses pontos aqui. Ok? Vamos só para verificar as demais. Ó. A letra D, por exemplo, y é igual a 2x, é no gráfico 2. Ó. Se eu pegasse, por exemplo, esse primeiro ponto, trocar o x aqui por 1, vai ficar 2 elevado a 1 é igual a 2 e não 0. Então, já é suficiente para a gente concluir que a letra D é falsa. E a letra E, vamos analisar aqui, ó, mesma coisa. Aqui não tem nada, ó, aqui eu disse para você que esse 2 elevado a y é igual a x. Mas quando não tem nada, que valor é esse? Quando não tiver nada, esse valor é o 10, certo? Então, significa dizer que 10 elevado a y é igual a x. Vamos analisar os três pontos aqui, ou pelo menos até encontrar um falso, né? Então, pegando esse ponto aqui, substituindo o y por 0 e o x por 1, fica 10 elevado a 0 igual a 1. Verdade, todo número elevado a 0 é igual a 1. Até aqui, verdadeiro. Vamos pegar outro ponto, pegar o ponto 2 e 1. Então, vai ficar 10 elevado a y, que é o 1 aqui, é igual a 2. 10 elevado a 1 é igual a 2? Claro que não. 10 elevado a 1 é igual a 10, é igual a ele mesmo. Então, isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, então significa dizer que não é essa função aqui. Ficamos, então, por exclusão, com a letra C. Tranquilo? Vamos para a questão de número 14. Se você não tiver entendido, volte e assiste novamente. Na questão 14, nós temos essa figura aqui, que nos servirá para resolver a questão 14 e 15. Na seguinte figura, representamos os quadriláteros OPQR, esse quadrilátero aqui, e OSTU, que é esse quadrilátero aqui, os quais são semelhantes. O que é que isso significa, professor? Dizer que duas figuras são semelhantes. Que eles cresceram na mesma, um em relação ao outro, cresce na mesma proporção, certo? Observe que em relação a este y, ele tem a mesma forma e os segmentos aqui, os segmentos correspondentes, eles são proporcionais. Ou seja, se um lado dobrar, todos os outros lados também vão dobrar, ok? Se um lado triplicar, todos os outros lados vão triplicar. Então, a figura é proporcional. Vamos então analisar item a item. A respeito desses quadriláteros, é correto afirmar que os segmentos OP e PQ são perpendiculares. Vamos identificar aqui na figura OP, daqui, ó, esse lado aqui, vou grifar aqui para você. E o lado PQ é esse aqui. Será se esses dois segmentos eles são perpendiculares? O que significam dois segmentos perpendiculares? Bom, dois segmentos são perpendiculares quando o ângulo entre eles é igual a 90 graus. Nós precisamos verificar se esse ângulo aqui é igual a 90. Aparentemente, ele já parece um pouco maior que 90, porque 90 é o L perfeito, né? Mas vamos usar uma estratégia aqui para identificar se... vou usar, como está dentro da figura quadriculada, isso vai nos ajudar. Eu vou puxar aqui um quadrado. Lembrando que um quadrado é uma figura de lados iguais e os ângulos, cada ângulo desse é 90. Então, a diagonal de um quadrado, que é o caso aqui do segmento OP, ele vai dividir esses ângulos internos do quadrado em duas partes iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu pintei de verde, eu vou piscar aqui para você, ele é um ângulo de 45 graus. Eu posso ter a certeza disso porque eu estou aqui, ó, usando um quadrado e esse segmento ele é a diagonal de um quadrado. Já esse outro segmento PO, ele vai ser a diagonal de um retângulo, né? Um retângulo 2 por 4. Então, esse ângulo aqui, ó, ele não vai ser 45 graus, porque para ser 45, essa figura teria que ser um quadrado, né? Teria que ser a diagonal de um quadrado, e não de um retângulo. Então, ele vai ser maior. Se fosse o quadrado aqui, ó, aí essa parte aqui seria 45, mas ainda vai sobrar um pouquinho aqui do ângulo a mais. Então, juntando tudo aqui, ó, a parte verde com a parte azul, esse ângulo é maior que 90, então ele é um ângulo diferente de 90, portanto, não são segmentos perpendiculares, ok? Então, a letra A é falsa, a expressão. Vamos então para a letra B. Vou apagar aqui para não poluir a figura
E vamos analisar a letra B. Os segmentos PQ, onde é que está PQ aqui? Está aqui, ó. E o segmento TS, está aqui o TS, vou acender para você ver aí, ó, esses dois segmentos ele está comparando. Está dizendo que são congruentes. Mas o que significa congruentes? Congruente quer dizer mesma medida, mesmo tamanho, mesmo comprimento. Dá para ver de cara que esse segmento aqui é maior do que esse aqui. Então, a gente já sabe que essa proposição, essa afirmação é falsa. Mas haveria um jeito da gente demonstrar? Um jeito seria você aproveitar o quadriculado aqui, ó, e observar que aqui, ó, é um triângulo retângulo, onde esse segmento vermelho é a hipotenusa, ó, de um triângulo retângulo de cateto 1 e 2. Enquanto esse outro é um triângulo retângulo de cateto 2 e 4. São semelhantes, mas não são congruentes, né? Não tem a mesma dimensão, logo são falsos. Claro que eu estou usando isso apenas para aumentar aí seu acervo, né, de conhecimento. Mas bastaria olhar aqui, ó, para as duas figuras e ver que não tem mesma medida, né? São falsos. Letra C. Vamos apagar aqui. Queremos agora o segmento PS, está aqui o PS, ó, e o segmento RU, está aqui o RU. Será se esses dois caras aqui são iguais, né? Se eles são congruentes? Aparentemente sim, né? Mas vamos usar aqui duas técnicas para a gente provar, para ter a certeza. Se você olhar para esse eixo X aqui, aí você vai ver que esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui, tem a mesma medida, né? É igual, né? É congruente, porque ambos são diagonais de um quadrado de um lado, né? De unidade, ó. E esse aqui em cima, ó, ele vai ser também a diagonal de um quadrado 2 por 2, ó, considerando a malha quadriculada. E o de baixo também. Logo, a gente já pode concluir com certeza que os dois são iguais. Usando outra técnica, usando a técnica do triângulo, ó. Note, ó, que eu poderia colocar aqui um triângulo retângulo e essa linha vermelha é a hipotenusa de um triângulo retângulo 3 por 3. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo? Então, olha a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 3 por 3. E esse aqui também, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, se eles são, os dois triângulos retângulos são congruentes, né, que são dois catetos iguais, a hipotenusa também vai ser. Então, isso nos reforça a ideia de que os dois segmentos são congruentes, ok? É claro que você pode julgar pelo tamanho, mas é melhor você ter uma técnica de verificação, né? Para você ficar mais seguro que o item é verdadeiro. Tranquilo? Então a gente já chegou à resposta verdadeira, não há necessidade de verificar as demais. Vamos para a questão de número 15. A razão entre o perímetro de OPQR, que é essa figura aqui, esse quadrilátero aqui, e o perímetro de OSTU esse aqui, vou dividir um pelo outro, né? Vou saber aqui a razão de proporcionalidade. Já sabemos que essas duas figuras são semelhantes, então eles crescem na mesma proporção. Qualquer segmento de reta que você pegar aqui, segmentos correspondentes, eles têm a mesma razão. Então vou pegar aqui esse segmento SO e esse segmento PO. A razão entre os perímetros é a mesma razão entre esses dois segmentos. Ok? Então, como a parte de cima é OPQR, que é esse quadrilátero maior, eu vou pegar aqui esse segmento aqui OP, certo? E embaixo SO, né? Esse aqui, ó. Esses dois segmentos. Ó. Note que esse segmento aqui, ó, ele é a diagonal de um quadradozinho de uma unidade, né? Então, eu vou chamar de D essa distância aqui, ó, essa distância vermelha. E essa parte azul, que é a distância de OAP, é o dobro dessa distância aqui, ó. São duas diagonalzinhas de um quadrado de lado 1. Então, ó, aqui é 2D. Então, OP é 2D e SO é D. 2D dividido por D dá 2, ou seja, a razão de proporcionalidade é 2. Qualquer segmento desse quadrilátero maior é o dobro do segmento correspondente no quadrilátero menor, ok? Isso aqui, ó, isso aqui é o dobro desse, esse aqui, OR vai ser o dobro de
o O e assim sucessivamente. Qualquer um que você pegar que seja simétrico em relação a esse eixo Y, então ele vai ser o dobro. Portanto, letra B. Questão de número 16. A imagem a seguir representa um semicírculo de diâmetro AC, que é esse semicírculo maior, AC, a distância de AC, metade de uma circunferência, ou metade de um círculo, certo? E dois semicírculos menores, de diâmetro AB e BC. Está falando desse semicírculo aqui e desse outro semicírculo aqui. Considere que cada quadrícula, um quadradozinho desse, equivale tem 1 centímetro de comprimento. Cada unidadezinha dessa é 1 centímetro. A área da região R destacada na figura vai ser um desses valores aqui. Então, note que se eu quero saber a região verde aqui, essa região R, uma estratégia que eu vou montar aqui é calcular a área dos semicírculos, né? Do semicírculo maior e subtrair a área dos semicírculos menores. Mas como é que se calcula a área de um círculo? A área de um círculo, como você já sabe, é πr ao quadrado, ok? De um círculo completo. Do semicírculo, que é metade do semicírculo, vai ser πr ao quadrado dividido por 2. Nós vamos usar essa relação para calcular cada uma das áreas aqui e achar a área R. Então, a área R ela vai ser igual à área do semicírculo maior, subtraindo as áreas dos semicírculos menores, ok? Mas quanto é a área do semicírculo maior? O semicírculo maior, que é o semicírculo com diâmetro AC, ele tem raio, aqui é o centro dele, onde eu estou colocando a ponta do mouse aqui, ele tem raio igual a 5 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu colocar o 5 aqui no lugar do R, vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. 25 dividido por 2 dá 12,5. Então, dá 12,5 π, né? Multiplicado por π. Você não vai precisar substituir o π, porque o π está aqui nas respostas. Menos, vamos calcular agora a semicircunferência, ou semicírculo de diâmetro AB, que é esse semicírculo aqui. Qual é o raio desse semicírculo aqui? O raio vai ser 2, ele tem diâmetro 4, então o raio vai ser 2. Colocando 2 aqui no lugar do R, 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, dá 2π é a área desse semicírculo, ok? E a área desse outro semicírculo aqui, o semicírculo médio, que tem diâmetro BC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem diâmetro 6, então o raio é 3. Colocando o 3 no lugar do R aqui, 3 ao quadrado dá 9, 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, 12,5 menos 2 fica 10,5. 10,5 menos 4,5 fica 6. Então, nossa resposta é 6π. Letra B. Ok? Vamos para mais uma questão. Vamos para a questão de número 17. Temos 4 triângulos aqui, 4 figuras. E ele pede, entre as figuras acima, as que representam triângulos semelhantes são. Quando é que dois triângulos são semelhantes? Quando eles têm a mesma forma e os seus lados correspondentes são proporcionais, ou seja, eles crescem ou decrescem na mesma proporção, certo? É isso que a gente vai ver aqui. Então, a gente vai analisar 2 a 2, na letra A é o triângulo 1 e 2, vamos comparar aqui o 1 com 2. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 12 aqui, que é o lado maior desse triângulo. Que é o lado maior desse aqui, 12. Aqui nós temos 8, aqui também 8, ou seja, tem dois lados iguais. Só que o terceiro lado não é igual, então eles não cresceram na mesma proporção. Então, nesse caso aqui, 1 e 2 não é semelhante, ele é falso. Ok? Vamos para a letra B. Nós vamos comparar agora o 1 com o 3. Vou apagar aqui. Vou pegar um lado aqui, vou pegar o menor lado, que é 6. O menor lado aqui é o 15. Então, ele cresceu de 6 para 15. Cresceu quanto? Basta você dividir aqui o 15 por 6, você vai achar a razão de proporcionalidade, que é a razão de crescimento. 15 dividido por 6 dá 2,5. Ele cresceu 2 vezes e meio, né? O 6 foi multiplicado por 2,5 para se tornar 15. Será se aconteceu a mesma coisa com os outros lados? Vamos pegar outro lado aqui, vou pegar o lado maior, que é 12. O lado maior aqui é 24. Opa, 24 dividido por 2 dá 2. Ele só cresceu 2 vezes, não cresceu na mesma proporção. A razão de proporcionalidade aqui é diferente.
Então a gente já sabe que eles não são semelhantes, teria que crescer a mesma coisa, a mesma unidade. Nem precisa verificar aqui o 8 e o 18, né? A gente já sabe que é falso. Vamos para a terceira, né? Vamos verificar agora 1 e 4. Vamos pegar um valor aqui. Peguei o menor valor, que é 6. O menor valor aqui no 4 é o 12. Então, dobrou, né? Duas vezes aqui, ó. 12 dividido por 6 dá 2. Vamos pegar outro valor. Pegar o segundo menor, que é o 8. O segundo menor aqui é 16. Dobrou também, ó, duas vezes. E o 12 também dobrou, foi para 24. Portanto, todos os lados dobraram aqui. Ou seja, 12 e 6, né, que é a linha verde, ó. 24 e 12, que eu coloquei aqui em vermelho, e 16 e 8, todos dá 2, né? A constante de proporcionalidade é 2. Eles dobraram desse pequeno para o grande. Então, a letra C é a nossa resposta, ok? É o par de triângulos aqui que são semelhantes, ok? Vamos para a questão de número 18. Na figura a seguir, representamos dois triângulos, APQ, aqui ó, APQ, esse triângulo aqui, e BPQ, BPQ, esse outro aqui. A respeito destes triângulos, é correto afirmar que tem área com mesma medida e perímetros iguais, tem área com mesma medida, mas o perímetro BPQ é maior que o perímetro APQ, tem área com mesma medida, mas o perímetro de BPQ é menor que o perímetro de APQ, tem perímetros iguais, mas a medida da área de APQ é maior do que a medida da área APQ, tem perímetros iguais, mas a medida da área BPQ é menor do que a medida da área APQ. Eu li tudo para você perceber que nos dois ele compara a área e o perímetro, né? São as duas coisas que a gente precisa saber. Vamos começar pela área para julgar todas essas questões. A área, você já sabe, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Vamos considerar que a base desse triângulo aqui, ó, seja esse lado aqui. Ela é a base, ela é igual para os dois triângulos. Ó. Se eu considerar ele com a base, quem é a altura? A altura vai ser aquela linha que você vai descer do vértice até cruzar a base, formando um ângulo de 90 graus. No caso aqui, a base é 4. 1, 2, 3, 4. 4 pedacinhos de 1, né? Então, aqui é a altura. Ó. A altura aqui vai ser 3. A área desse triângulo seria 4 vezes 3, que é 12, dividido por 2, que dá 6. Ou seja, já o outro triângulo, a base é a mesma, é 4. E a altura, ó, você traçando uma partindo de B e descendo aqui uma altura, a altura também vai ser 3. Então, as áreas vão ser iguais. Então, já sei que as áreas desses dois triângulos são iguais. Ambas dão 6. Então, aqui, ó, a letra A, B e C diz que as áreas são iguais. Mas na letra D e letra E, ela diz que a área de um é maior ou menor do que a área do outro. Então, a gente já pode descartar essas duas opções, porque a gente já sabe que as áreas são iguais. Vamos ficar com essas três opções, A, B, C. Para decidir entre A, B, C, temos que verificar, né, o perímetro. Então, vou apagar aqui e vamos verificar agora o perímetro desses dois triângulos. Note, para eu calcular o perímetro, preciso saber quem é esse lado aqui e quem é esse lado aqui. Eu vou criar um triângulo aqui, um triângulo retângulo. Aí esse lado aqui vai ser a hipotenusa dele, é um triângulo 2x3, de cateto 2x3, onde esse lado aqui vai ser a hipotenusa. Esse triângulo de baixo, ele é simétrico a esse de cima, é congruente, inclusive, né? Se eu achar esse valor aqui, eu acho também esse de baixo. Se esse valor é x, esse também é x. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente tem aqui 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Somando 9 com 4 dá 13. Então, x vai ser a raiz de 13. A raiz de 13 não é um valor exato, né? Porque 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. Mas é aproximadamente 3,6, ok? Você faz por tentativas de erro. Então, esse x aqui é 3,6. Aqui também, né? Então a gente já pode calcular aqui o perímetro do triângulo APQ. A base aqui você já sabe que é 4, é 2 em cima, 2 embaixo. Então 4 mais 3,6 mais 3,6. 3,6 mais 3,6 dá 7,2. Mais 4 dá 11,2, ok? Esse é o perímetro do triângulo APQ. Vamos fazer o mesmo aqui com esse outro triângulo. Eu posso traçar um
um triângulo retângulo aqui, ó. Esse lado aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo aqui, que é um triângulo 3 por 3. Então, aplicando novamente o teorema de Pitágoras, ó, vai dar 9 mais 9, que é 18. E a raiz de 18 é aproximadamente 4,2, ok? Ó, essa linha aqui é 4,2. Já esse outro triângulo aqui, ó, essa hipotenusa aqui, é um triângulo retângulo 1 por 3. 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado é 9. Então, vai dar a raiz de 10, né, na hipotenusa, que é aproximadamente 3,2. Então, eu tenho aqui 3,2 mais 4,2 dá 7,4, mais 4 aqui, que é esse lado, vai dar 11,4. Lembrando que o perímetro é a soma das medidas dos lados. Agora a gente já tem condições de avaliar. A letra A diz que a área tem a mesma medida e o perímetro também, são medidas iguais. Isso é falso, a letra A é falsa. A letra B diz que tem área com a mesma medida e o perímetro BPQ, que é esse triângulo aqui, ó, é maior que o perímetro APQ, que é esse aqui. Verdade, esse aqui foi 11,4, esse aqui foi 11,2. Portanto, a letra B. Espero que você tenha entendido, gostado e principalmente aprendido. Valeu, até a próxima aula.